Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, graças a Deus. Hoje vamos bater um papo muito interessante, mais um, não é verdade? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que é essencial para ter lucro todos os meses, ok? O pessoal tá chegando aí, a gente já inicia. Bacana, pessoal. Então vamos lá. O que é necessário para ter lucro todos os meses? Quando a gente se propõe a iniciar um negócio, seja já num patamar de empresa, ou seja, é aquele negócio em que o dono, a atividade, ela não depende exclusivamente do dono, ok? Ela pode ser exercida por outras pessoas. Então o dono ele tem ali aquele papel mais estratégico normalmente dentro de uma empresa. Quando a gente fala do autônomo, é aquele em que o serviço, certo? Ele depende basicamente 100% da presença do dono para acontecer, porque é ele que executa, ok? Então as dicas que eu vou dar aqui hoje, e essa conversa que nós vamos ter, ela tem esse viés para os dois lados, ok? Tanto para quem tem um negócio, seja aquele lá que a pessoa faz tudo, você faz tudo, ou você já está num patamar de empresa, ok? Onde você já tem ali colaboradores para te ajudar, já tem uma equipe ou tá formando uma equipe. Muito bem. O primeiro ponto que a gente tem que estar muito atento quando a gente fala de requisitos ou aspectos essenciais para ter lucro todos os meses é gestão de recursos, ok? O que é gestão de recursos? Recurso é aquilo que está disponível para mim, ok? Recurso é aquilo que eu tenho em mãos para trabalhar, para executar a minha atividade, ok? Trazendo aí para dentro do negócio. É aquilo que eu disponho, beleza? Para atuar. Então, a primeira característica é otimize os recursos que estão disponíveis para você, ok? Às vezes os recursos que você tem talvez não sejam tão grandes, ou talvez não sejam tão, vou usar essa palavra aqui, chiques, comparado com outros concorrentes seus. Mas os recursos que você tem permitem que você entregue um trabalho ou permitem que você entregue um serviço de excelência, um serviço acima da média. Porque ao longo, desse tempo que eu tenho atuado, em que eu tenho trabalhado não só aqui no escritório, mas convivido com outros empresários, outros empreendedores, empreendedoras, enfim, outros negócios, outros nichos, segmentos. Eu percebo que é muito mais vital, essencial, o que nós conseguimos colocar, o que a gente faz com os recursos disponíveis para gente, do que propriamente o recurso em si. Vou te dar um exemplo básico. Imagina que você ali você precisa de um computador potente para executar o serviço que você tem que executar. E atualmente você não tem esse computador tão potente como você gostaria. E aí você tem um computador mediano, vamos dizer, aquela velha história, né, que quebra o galho. E aí você pensa, gente, mas com esse computador mediano eu não vou conseguir entregar, eu não vou conseguir fazer um marketing e tal. Olha aqui, cliente-alvo, olha a estrutura do negócio, olha como é que a gente tá. Pode vir que com o seu trabalho, com o seu
com a sua dúvida que nós vamos te atender. Veja bem, é claro que o computador ele vai fazer diferença, a potência do computador. Às vezes de entregar um trabalho mais rápido, de gerenciar as informações que você precisa mais rápido. Sim, eu entendo perfeitamente. Mas eu acredito que é muito mais importante e vital como você trabalha com esse computador mediano. Você trabalha com afinco, você entrega mais do que o cliente pediu para você. Você consegue fazer com que aquele cliente ele tenha uma experiência com o seu negócio. Ele tem uma experiência, ele saia dali encantado, ele saia dali com um gostinho de quero mais. Imagina isso, ele vai ali comprar ou vai usufruir de um serviço que você tem, que você oferece, e ele sai dali com um gostinho de que, nossa, eu queria ter ficado mais, se eu pudesse eu teria adquirido mais isso, aquilo, outro, para estender aqui a minha experiência com essa empresa, com esse negócio. Então você percebe? É muito mais importante o que eu faço com o recurso que eu tenho, se eu utilizo aquele recurso ali com requinte, entendeu? Do que propriamente ter um bem ou um equipamento que é de última linha, que é de uma tecnologia super avançada. Eu assim posso dizer com propriedade sobre isso, porque muitas das vezes, e assim, incontáveis vezes, eu não pude trabalhar com o top de linha, né? Com aquele equipamento top de linha, com produtos, enfim, que trariam um grande avanço para o escritório. Eu não poderia, né? A gente vai falar mais para frente sobre isso, mas eu não poderia por N questões financeiras do negócio. O negócio não estava permitindo fazer aquele tipo de investimento naquele momento. E o que eu tinha? Eu tinha equipamentos ou eu tinha softwares, enfim, que não eram top de linha, mas eu consegui trabalhar eles para extrair deles o melhor, entendeu? E aí colocar requinte naqueles equipamentos, enfim, e conseguir entregar para o cliente algo excelente, entregar para o cliente uma experiência super positiva, ok? E é claro, tem coisas que fogem ao nosso controle, mas naquilo que a gente pode ter controle, no diálogo, no feedback, na interação, no entregar o mais, no pesquisar, no entender, ok, a dor do cliente e fazer com que a solução que eu vou entregar para ele vai ser incrível, ok? Vai ser muito mais do que ele está esperando, otimizando os recursos que eu tenho, ok? Então não se desespere, não fique para baixo e tal. E eu sei que bate isso na gente, mas não fique assim. Caso você hoje tenha recursos limitados, ok? Lembre-se que é muito mais importante, muito mais vital o que você faz com os recursos que você tem, ok? Do que propriamente você ter um recurso top de linha, mas entregar um serviço meia boca. E entregar algo que não é interessante, entregar algo que o cliente ele não teve experiência com o seu negócio, ok? Então isso aí é um ponto muito importante. A outra questão é o seguinte, ainda dentro dessa gestão de recursos. Hoje em dia é muito comum isso, essa questão do status, ok? E eu queria conversar isso com vocês hoje. Veja bem, não é porque às vezes a sua empresa, o seu negócio não está na vitrine, não está nos holofotes, não significa que você tem que menosprezar o serviço que você tem. Você tem que colocar a sua ideia, colocar a sua proposta, a sua experiência, ok? Aquilo que você tem para oferecer para o seu cliente-alvo de uma forma menos importante, ok? Do que outros que estão com maior evidência. Claro, a gente aqui está falando de um modo geral, é claro que vão ter empresas que têm mais evidência do que outros, isso é normal, isso é do mercado,
ok? A concorrência ela existe e ela é positiva e a gente tem que entender e saber trabalhar com ela. Mas trabalhar uma empresa apenas no status, apenas no holofote, você não está gerando um resultado a longo prazo. E aí eu digo um resultado a longo prazo de forma sustentável, ok? Porque senão, se você entrega algo, como é que eu posso dizer? Se você entrega algo raso, essa é a palavra, para o seu cliente, sem experiência, sem que você seja lembrado por ele de uma forma positiva, você criou um status ali no momento em que ele chegou no teu negócio, que ele entrou em contato com você através do site, do WhatsApp, enfim, muito bem, ou do e-commerce, ok. Ele teve ali uma primeira visão do que estava acontecendo, bacana, ele ficou deslumbrado, ele achou interessante, comprou o seu produto ou contratou o seu serviço. Mas, quando ele foi receber aquele produto, quando ele foi receber aquele serviço, ele desencantou, porque havia apenas status. E aí esse status não tinha base. É isso que é a grande questão. Ele não permitia que você tivesse um resultado a longo prazo, de forma sustentável. Ele não estava construído para isso, ele estava simplesmente construído para chamar a atenção, ok? E isso é algo muito perigoso que compromete o ter lucro todos os meses, entende? É preciso manter uma constância de resultados, uma constância de qualidade, ok? De qualidade muito grande. Porque se eu mantenho essa constância, bacana. Então a gente começa então a entender, começa a identificar onde que estão os problemas. Então a gente mexendo na gestão de resultado, que nós estamos conversando aqui, e consequentemente impactou aonde? Lá no lucro todos os meses, que é o nosso objetivo aqui, entendeu? Então é muito importante isso. E você entender que você precisa respeitar os limites financeiros do seu negócio. Quantas das vezes eu me peguei planejando, ok? Me planejando, consultando na internet, procurando. Olha, nossa, eu queria comprar isso aqui, eu queria comprar esse equipamento, eu queria fazer isso aqui para o escritório, e nossa, isso aqui seria muito bom, seria muito bom pro negócio, seria muito bom, enfim, para o resultado final, certo? Mas naquele momento não era viável. Naquele momento não tinha, o meu financeiro ele não permitia aquilo, ok? Então eu tive que retroceder. Não é legal. Emocionalmente a gente fica chateado, eu sei disso. Mas financeiramente você está construindo um resultado sustentável, ok? A longo prazo, certo? A gente vai falar aqui mais pra frente sobre controles financeiros, identificação de resultados e tal, mas entender que você precisa respeitar o limite do seu negócio, o limite financeiro do seu negócio. Não é você se acovardar, ok? Não é você se acovardar, é você entender que surgiu uma oportunidade de negócio, eu preciso investir, então ok, então nós vamos analisar, vamos entender o retorno dessa oportunidade financeiramente falando e vamos ver se esse investimento ele vai ser viável. Bacana, joia, aí eu concordo com você, mas fazer investimentos à torta e direita simplesmente porque o meu concorrente tem, porque é essencial para o meu negócio, às vezes não é, ok? Às vezes não é. É aquilo que eu iniciei falando com vocês. Otimize os recursos que você tem. Otimize aquilo que você tem. Otimize os seus recursos. Trabalha com o que você tem. Libera o seu caixa, ok?
e então você vai começar a trabalhar a questão dos investimentos. Então aí você vai entender, não, o meu limite agora financeiro, ele pode, agora eu posso fazer esse investimento, agora eu não posso. Beleza. Porque isso vai evitar dor de cabeça futura, pessoal. Essa é que é a grande questão, isso é uma das grandes questões. E você não respeitar o seu limite financeiro, o que faz? Compromete o ter lucro todos os meses, ok? O nosso outro ponto aqui, ainda dentro da gestão de recursos, é o controle financeiro, que assim, a gente tem falado muito sobre isso, lá no canal tá cheio de informações, de dicas, tem aula, tem masterclass, enfim, tem várias informações lá, não só sobre controle financeiro, várias outras informações para o seu negócio. Mas controle financeiro é algo que eu tenho um carinho muito grande por esse assunto, porque controle financeiro é coração da empresa, sabe? É essencial um controle financeiro que funciona. Lembra dessa palavra, toda vez que você pensar em controle financeiro, liga com a palavra funcional, ok? Esteja eu falando de uma multinacional ou de uma empresa ali da esquina, não importa, que está na garagem, não importa, ou que é 100% online, também. Se não houver controle financeiro que funciona, não vai para frente. A possibilidade de continuar bem, gerando os resultados que a empreendedora quer, que o empreendedor quer, são difíceis, ok? Porque o controle financeiro está diretamente ligado com a questão de que se eu vou ter lucro todos os meses ou não, ok? Quando você tem, aí eu quero abrir alguns pontos aqui dentro do controle financeiro. Olha só. Se você tem um controle financeiro, seja numa planilha, seja num RP, ou seja num sistema de gestão online, ok? Veja que eu não estou nem mais falando sobre cadernetas, sobre manter os seus controles financeiros numa agenda. Para o negócio isso não funciona, ok? Você precisa otimizar o seu tempo, certo? Você trabalha muito. Então você precisa otimizar o seu tempo. O tempo que você gasta colocando as informações no caderno, na agenda, vai somar. Às vezes você colocou lá com uma letra não muito legível. Se uma outra pessoa pegar, não vai entender. Enfim, às vezes você mesmo vai lá procurar depois, não entende nada do que está lá. Então é planilha ou RP, ok? Ou sistema de gestão. Então, beleza, colocamos lá as informações, estamos fazendo um controle financeiro. Mas você não entende os números que aparecem lá e não consegue colocar esses números, as informações que esses números representam na sua tomada de decisão diária para o seu negócio, então o controle financeiro não está sendo 100% funcional. Okay? Você foi na metade do caminho. Mas Priscila, eu consegui colocar o meu controle financeiro e eu tô trabalhando muito, me esforçando muito para colocar esse controle financeiro, lançá-lo lá religiosamente na planilha ou no sistema de gestão. Joia, 50% do caminho feito. Mas se você não consegue entender o que aquelas informações estão falando, o que o seu negócio, olha só, o que o seu negócio está falando com aqueles números, e aí você não consegue implantar ou usar essas informações quando você precisa tomar uma decisão de investimento, ou mudar de fornecedor, ou se vai aumentar o alcance das suas vendas, se vai mudar o perfil do seu cliente, se está na hora de mudar de local para ir para um local próprio, ou ir para um aluguel, ok? Ou ir para um home office. Se essas informações que você tem lá no seu controle financeiro, você tem, mas não consegue utilizar, então o controle financeiro não está sendo eficiente.
não está sendo funcional. E isso vai impactar na situação de você ter ou não lucro todos os meses. Aí, Priscila, mas quando você está falando de lucro, a gente não está falando de dinheiro? Sim, claro, eu estou falando de dinheiro. Mas antes de chegar o dinheiro lá no seu caixa, antes de chegar o dinheiro lá na maquininha de cartão, antes de chegar o dinheiro lá como depósito, transferência bancária, olha só, você fez um planejamento, você estruturou a empresa, você fez, você identificou o produto e serviço que você ia prestar ou vender, você fez uma venda, você fez um pós-venda. Você tinha que entender os seus custos, as suas despesas para precificar, ok? Isso entra também dentro do controle financeiro. Aí, quais são os meus custos, quais são as minhas despesas? Olha aí, influenciando o seu resultado. Vocês entendem? O que eu preciso muito que você entenda hoje é que essas informações que eu estou passando aqui, elas são essenciais mesmo para ter lucro todos os meses ou não, ok? Mas você não está falando nada financeiro, otimizar recursos não é financeiro. Sim, é financeiro sim. Porque a partir do momento em que aquele equipamento ou um software que seja, que você adquiriu ele para utilizá-lo dentro do teu negócio, da tua empresa, para gerar resultado ou para gerar um serviço ou um produto que você vai vender e consequentemente para gerar dinheiro, resultado, poxa, tá totalmente ligado, tá totalmente interligado essas informações com a questão de ter lucro ou não todos os meses, ok? Então é muito importante isso. E outra, com um controle financeiro que é funcional, você começa a perceber que se o seu negócio ele tá gritando por socorro, com um capital de giro baixíssimo, por exemplo, ok? Ou com um estoque obsoleto. Às vezes você não está nem percebendo isso. Um controle financeiro eficiente ele vai mostrar isso, ok? Ou às vezes o seu negócio ele está falando, olha, não, está na hora de crescer. A gente está muito pequeno, ok? Os clientes estão chegando, o feedback está excelente. Nós estamos conseguindo alcançar um maior nível de pessoas. Então a nossa estrutura hoje não está mais compatível com o tanto de pessoas que nós precisamos alcançar. Então está na hora de crescer. Através do controle financeiro você vai ter essas informações. Você vai conseguir extrair, sabe? Extrair essas informações. E é incrível isso. Sério, é incrível o quanto um controle financeiro ele pode dizer tanto de um negócio. Dizer muito, dizer se aquela empresa ela está passando por dificuldades financeiras ou não, isso é meio básico, mas dizer se aquela empresa ela precisa injetar dinheiro, se o capital de giro dela está baixo, se o custo fixo dela é muito alto, ou se as despesas variáveis são muito altas e onde que está indo esse dinheiro, por que está indo, sabe aquelas perguntas que às vezes bate na nossa mente. A gente que está à frente do negócio bate na nossa mente, mas peraí, por que esse mês o resultado foi tão inferior em relação ao mês passado? Foi simplesmente, olha só, foi simplesmente porque as vendas caíram? Será que foi só porque as vendas caíram? Ah não, é porque eu não pude abrir, é só por isso? Ok, isso teve um impacto absurdo, mas será que foi só por isso? Ok? As minhas vendas aumentaram bastante. É porque eu coloquei o meu negócio no virtual agora, eu estou trabalhando no e-commerce. Será que foi só por isso? Entendeu? Então, no controle financeiro, a gente consegue desenhar. A gente consegue desenhar a estrutura do negócio, a estrutura atual. E aí a gente consegue fazer algo que assim é ouro dentro do negócio. A gente consegue fazer projeções. Ok? E você fazendo projeções, você consegue definir o rumo que a sua empresa vai traçar.
o rumo, o caminho que a sua empresa vai trilhar, aonde que você quer chegar com o seu negócio, sabe? E isso é muito interessante, porque eu, assim, no início, quando eu comecei a trabalhar por conta própria, eu sempre pensei assim, eu quero ter uma empresa grande, eu quero ter isso, aquilo outro, eu quero empregar muitas pessoas e tal. E muitas das vezes, e isso pode acontecer, ok? E você tem que respeitar isso em você. Muitas das vezes você às vezes vai mudar de opinião, certo? Você vai mudar falando, não, agora eu quero ter uma empresa mais mediana, eu quero ter mais qualidade de vida. Ou não, eu quero ter qualidade de vida e ter uma empresa grande. Ah, Priscila, agora você está me falando que controle financeiro vai dizer isso para mim. Também. Porque veja bem, se você tem um controle financeiro que funciona, ok? Você fez os dois lados aí, você fez 50-50, então você fez ali os 100% do caminho que você precisava trilhar, que eu acabei de falar. E aí você percebeu que o seu negócio ele tem potencial, ele conseguiu identificar e alcançar o seu cliente-alvo, ele entrega uma experiência para o teu cliente, ok? Você tem uma gestão de recursos eficiente, você está crescendo, o negócio, você tem um controle que funciona e você viu que as coisas estão crescendo, os números estão dizendo, a informação que o número está te passando vamos crescer, do jeito que a gente está não vai dar para alcançar esse tanto de pessoa que nós estamos alcançando, beleza. Naquele momento em que você teve essas informações, que você teve esse feedback do teu controle financeiro, é um momento de decisão. Você vai decidir, eu vou continuar crescendo e agora eu vou ter que fazer investimentos, eu vou ter que possivelmente aumentar a minha equipe, eu vou melhorar os meus softwares, os meus equipamentos, a minha estrutura física, enfim, a estrutura de atendimento ao cliente, vamos trabalhar mais nas vendas, enfim. Olha só, no controle financeiro você teve essa informação. Ou também você vai poder tomar essa decisão de mudar o rumo, de mudar a direção, de falar, não, agora eu cheguei a ter esse momento aqui, eu cheguei a ter esse nível do meu negócio e eu quero parar por aqui, eu não quero crescer mais. Tudo bem, então você é livre para tomar essa decisão, ok? Então beleza, eu decidi que eu não quero crescer mais, então eu vou tomar decisões para me manter com a excelência, ok? Com a excelência, mas eu vou manter nesse tamanho só. Perfeito, sem problema nenhum. Mas o controle financeiro permitiu, olha só, que você tomasse, que você visualizasse essas duas opções, ok? Ou uma terceira opção, não, agora eu quero vender o meu negócio, também tem essa opção. Mas permitiu que você visse os cenários, as possibilidades dentro do teu negócio, ok? E fez então com que você tivesse um leque de opções para você decidir o que era melhor para você naquele momento da sua vida, ok? Então entenda, controle financeiro não é só números não, ok? São números que mostram muita coisa, são números que informam muita coisa, beleza? O nosso próximo ponto é gestão de resultados. Olha só, a gente falou de gestão de recursos, ok? Aquilo que está disponível lá para eu trabalhar, para eu vender o meu produto, prestar o meu serviço. E aqui eu quero falar de gestão de resultado. Então a gente está falando de questões financeiras, ok? Questões financeiras. Olha só, eu gosto de dizer que em terras de empreendedor ou de empreendedora, quem tem crescimento, quem tem controle tem crescimento. Olha só comigo para ver se isso não tem sentido. Quanto mais o seu controle é funcional, quanto mais o seu controle financeiro te aproxima da realidade da sua empresa,
né? Eu vou fazer uma redundância aqui, realidade verdadeira ou realidade mesmo, mais chance você tem de tomar decisões baseado em situações que vão acontecer ou que tem a tendência de acontecer. Porque se eu tomo decisões baseado em um controle que ele não existe, ou seja, os meus números estão excelentes, mas a realidade não é, possivelmente, se você tomar uma decisão extremamente positiva em razão daquele controle financeiro que não está mostrando a realidade, possivelmente isso vai dar problema, porque lá no teu caixa, ok, ou na tua conta bancária, aquilo não existe. Os recursos, seja do teu ativo, enfim, os equipamentos que você tem dentro do teu negócio, eles não existem. Então, o seu controle financeiro, ele precisa transparecer uma realidade o mais real possível, ok? Porque aí você vai aliar, falando de gestão de resultado, esse controle financeiro que nós falamos de gestão de recursos, junto com o quê? Com uma gestão inteligente. Lembra que eu falei? Pega os resultados, as informações que você tem do teu controle e você precisa pegar essas informações e aplicar. Olha, gestão inteligente. Aplicar no teu negócio. Aplicar na tomada de decisão do seu negócio. E então você vai estar literalmente construindo o caminho que você quer para o seu negócio. Aí sim, aí a conversa muda. Aí a gente está falando de características de grandes empresas, ok? De grandes empresas. Não pense você que, vamos colocar aí uma grande empresa, a Coca-Cola, por exemplo. Você acha que a Coca-Cola não tem um controle financeiro que funciona? Deus, tem um baita de um controle. Grandes empresas, uma grande empresa que possa vir à sua mente hoje, um baita controle financeiro funcional, uma gestão inteligente que consegue aliar essas duas coisas a favor do negócio. Ok? A favor do negócio. E essa é a grande questão. É pegar essas informações para injetar elas, para conseguir usar essas informações na hora de tomar as decisões, na hora de investir, na hora de retroceder, na hora de segurar, de enxugar os custos, de enxugar as despesas. Ah não, então agora está na hora, beleza, vendeu muito, vamos trabalhar aí na equipe, a equipe está muito boa, vamos investir na equipe, então. E o controle financeiro, ele vai mostrar isso para você porque ele vai estar diretamente ligado no resultado e, consequentemente, ligado também nos recursos que você tem, ok? E outra coisa, que é fundamental também, se você tem um controle financeiro que está funcionando, você consegue extrair essa tomada de decisão, que eu dei o exemplo aqui dos investimentos, enfim, investir na equipe, etc., mas você consegue também trabalhar estratégias mais específicas para o seu negócio, ok? Então, por exemplo, se você viu lá no teu controle financeiro que o seu negócio é impactado pela sazonalidade, então os seus números estão passando informações disso. Então você vai conseguir trabalhar uma estratégia super específica para aquele período em que a sazonalidade impacta o teu negócio. Ok? Então olha só, o controle financeiro sendo muito mais do que apenas números lá embaralhados numa planilha ou num sistema de gestão. Ok? Ele está mostrando uma informação para você. E aí cabe ao gestor, ok? Cabe ao gestor aplicar, estudar, entender o que é essa gestão inteligente e aliar esses dois. Gestão inteligente com controle financeiro que funciona. Isso é um casamento perfeito dentro do negócio, ok? Muito importante. Muito bem. O nosso próximo ponto que nós vamos conversar é sobre gestão de processos e o aperfeiçoamento deles, que é outro
tema que eu gosto demais, falar de processos dentro do negócio, tá? Se eu coloquei aqui hoje que controle financeiro é coração, processos é um pulmão dentro do negócio, ok? Você vai ouvir falar demais isso. Se você está acompanhando os nossos vídeos lá, sabe que eu falo isso direto. E eu não sei como vai soar para você isso, se vai ser redundante, mas veja bem, uma empresa que ela não se importa, ok? Que ela menospreza os processos dela, ela está menosprezando o negócio. Ela está menosprezando a ideia, ela está menosprezando o resultado, ela está menosprezando toda a energia e investimento que ela fez para o negócio. Ok? É bem sério isso, porque processos são fundamentais. Priscila, toda empresa saudável tem processos? Sim, um grande sim. Sim, todas as grandes empresas têm processo. E não pense você que isso é para grandes empresas somente, ok? Vou voltar aqui no controle financeiro. O controle financeiro não é para grandes empresas apenas, é para o pequeno negócio, é para aquele que ainda está na garagem, é aquele que está só no e-commerce, é aquele que ainda está estruturando, nem foi ainda para o mercado, nem foi testar ainda o produto, o serviço no mercado, não importa. Tem que ter controle financeiro e aí aqui eu puxo, tem que ter processos sim, ok? A gente vai conversar sobre isso aqui agora. A primeira coisa é identificar os processos do seu negócio. O que é isso? São as etapas, ok? Vamos resumir isso, são etapas do seu negócio. Então, o seu negócio ele vai ter a estruturação dele, ok? Se você já está no mercado, possivelmente você já fez a estruturação do seu negócio. Então, ele tem ali, vamos colocar aqui um exemplo bem geral, bem generalizado. Você tem a parte de prestação de serviço, aonde o serviço, vamos colocar aí, de confecção de artesanato, ok? Você trabalha com isso. Então você vai ter a compra da matéria-prima com o seu fornecedor, isso é um processo, ok? Como é que chega essa matéria-prima para você? Então isso está tudo englobado nesse processo. Você vai trabalhar a matéria-prima que chega para você. Como é que é isso? Você tem pessoas que trabalham junto com você, só você mesmo que trabalha, os outros recursos, olha só, os outros recursos que você tem à mão ali para trabalhar aquela matéria-prima, como é que é? É do mesmo fornecedor? São fornecedores diferentes? Como é que funciona isso? Trabalhou a matéria-prima, ela então vai ser embalada? Como é que é? Você vende ele no e-commerce? É numa loja física? Você vende para conhecidos? Você já está trabalhando numa questão de mídias sociais? Como é que funciona isso? Qual que é o processo de captação do teu cliente? Como é que as pessoas sabem que você está fazendo isso? Um outro processo. O cliente chegou, como é que é o atendimento dele? Qual que é o processo de experiência do cliente com o teu negócio? É outra coisa, ok? Olha aí, outro processo. Aqui eu já falei uns 4 ou 5. Você vai fazer um pós-venda, porque você não quer apenas vender o seu produto, lembra? Certo? A gente aprendeu isso. Você não quer só vender o teu produto. Você quer que o seu cliente tenha uma experiência incrível e jamais te esqueça. É isso mesmo. Que ele saia de lá falando, gente, por que não podia ter mais um pouquinho? Porque eu queria tanto ter ficado mais lá, porque o atendimento é excelente. O que eu recebi foi muito mais do que eu havia imaginado. Então, como você trabalha com a experiência do cliente, você tem que ter um processo disso. Bacana. Então agora nós vamos fazer um pós-venda sensacional. Olha só, você está trabalhando para criar um resultado sustentável, porque agora você está falando ao cliente, você comprou comigo
o serviço ou um produto e agora eu tô chegando aí para ver como é que você está, você ficou satisfeito? Isso é incrível. Pensa você adquire algo e o vendedor, após você já ter adquirido, às vezes até já utilizado, já até pagou, mas ainda aquele vendedor, aquela empresa, ela te procura para saber qual foi a tua experiência com o negócio, para ouvir, ok? Sejam críticas positivas, sejam, né, elogios e tal, ou seja algo negativo, enfim, ela tá ali para te ouvir, o negócio tá para te ouvir. Então beleza, você faz, esse é um outro processo. Eu tô vendendo por e-commerce, não, como é que vai chegar esse produto lá pro teu cliente? A logística, como é que tá sendo? Não, vai ser físico mesmo, beleza, como é que é a forma de pagamento? Máquina de cartão, à vista, transferência, como é que funciona? Você só trabalha à vista, como é que é? É um outro processo. Como é que fica aí o controle financeiro? Quem lança, quem não lança? Como é que é o controle aí? Tem um controle físico para comparar com o controle digital? Como é que funciona isso? Ok? Então vocês percebem, é preciso identificar todos os processos do negócio. Porque se você não trabalha com isso, se você não trabalha dessa forma, parece ser muito cansativo, eu tenho que concordar com você. Mas veja bem, se você não faz isso, você está gastando energia, investimento emocional, ok? Investimento financeiro, investimento de tempo, porque o tempo vale muito, ok? Investimento de tempo, investimento de tempo que você poderia estar com sua família, estar com seu filho, ok? Você está ali no teu negócio, mas sem processo você está gastando o seu tempo, você não está investindo ele. E se você não faz isso, você perde todos esses itens que eu falei aqui, ok? E aí gera o quê? Frustração. Gera frustração. Porque uma das maiores, talvez uma característica de basicamente todo empreendedor, nós queremos ver resultado, certo? Eu acredito que ninguém, eu não vou ousar dizer que é 100%, mas eu não acredito que alguém inicie uma empresa ou um negócio para poder falir, né? Seria meio estranho. Então, pensando nisso, quando nós iniciamos um negócio, inicia para dar certo. Então você investe, você cria uma expectativa, certo? Em cima daquilo. Mas se você não trabalhar as ferramentas certas, não adianta. A sua ideia pode ser incrível. Pode ser, eu vou fazer uma comparação aqui bem um pouco talvez até absurda, mas enfim, você pode ser o próximo McDonald's. Uma ideia fantástica, mas sem processos. Aí tá aí uma outra empresa que é um excelente exemplo de processo. Eles têm os processos assim, começou aqui, acabou, processo A, processo B, tudo padronizado. E se você tem isso, você consegue trabalhar a sua expectativa, você consegue trabalhar a sua ansiedade, você consegue entender como é que tá aí o investimento do teu tempo, o investimento do dinheiro, porque você vai entender quais são os processos essenciais para o teu negócio e quais são aqueles processos que são desnecessários para o teu negócio, porque quando a gente identifica processos, a gente consegue perceber isso, ok? E se você está dando mais importância para processos que não são funcionais, possivelmente você está perdendo dinheiro. Olha lá, impactando na questão de termos lucro todos os meses. Eu falei com você, tudo isso que eu estou dizendo para você tem um impacto direto ou indireto no fato de você ter lucro todos os meses, ok? Então é muito importante a gente entender isso, entender que quando nós temos um processo, é você não gastar a energia que você gastou ontem, hoje e amanhã
essa energia que você colocou dentro do teu negócio, ela não vai ser jogada no brejo, vamos colocar assim. Porque você tem processos, então você sabe que aquela energia que você aplicou naquela questão ali do teu negócio, naquele momento do seu negócio, ela vai gerar resultado. Ela vai gerar resultado, porque aquele processo ele é essencial dentro do teu negócio. Ok? E vale a gente ressaltar que não é ter muitos processos, que significa, é um indicativo de que eu estou fazendo certo, ok? Nada disso, nada a ver. Processos burocráticos que não geram resultado, que são chatos, que te dão um resultado muito aquém do trabalho que você está tendo, não são processos funcionais, precisam ser aperfeiçoados, ok? E lembre-se, quando você tem um processo que ele está aperfeiçoado, ou ele está sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, você está projetando, você está criando uma empresa que tem grandes chances de ser um sucesso, de continuar um sucesso, ok? Porque, olha só, quando eu ouvi essa frase, eu falei, gente, isso tem muito sentido, não é porque é fácil, mas vender uma vez muito, dá. Mas vender todo dia, ou sempre, ou com uma constância muito grande, muito, aí é outra coisa. É exatamente o que eu acabei de falar. Tocar, né, literalmente o negócio por fazer, simplesmente para ter um faturamento mediano ali, é razoavelmente fácil. Agora, criar processos para você jogar o teu negócio, criar um start incrível com base para resultados prolongados, sustentáveis, isso aí é outra coisa. E você só consegue isso fazendo processos e tendo processos, né, que funcionam dentro do seu negócio. Não tem outra alternativa, sendo um deles, ok? Sendo dos fatores que influenciam. O nosso próximo ponto é domínio dos processos. Não basta ter, ok? Não basta ter aquele tanto de processos, ou não, Priscila, agora eu já enxuguei, eu tô com processos que realmente funcionam, eu tô vendo que a coisa tá melhorando, joia. Então agora é um momento de você entender se você tá tendo domínio desses processos. Por quê? Quando eu falo de domínio, eu tô falando de você entender minuciosamente, de uma forma específica, os processos do teu negócio, ok? Porque se você... eu lembro muito quando eu estava na faculdade e o meu professor, eu não vou me lembrar de qual matéria ela era, mas ele deu um exemplo do Henry Ford e ali daquela esteira de produção, certo? Aonde a gente estudando lá nos métodos de processos, enfim, ele deu o exemplo do parafuso, que havia aquela esteira de produção e o veículo, quando ele passava ali, certo? Por cada etapa da esteira, para ir montando os componentes do carro, chegava em uma etapa do processo que era simplesmente parafusar um único parafuso ali eu entendo pouco de mecânica de carro, mas era colocar um parafuso ali dentro da lataria do carro. E aí eu nunca esqueci essa história do Henry Ford, porque me chamou muita atenção, né? Desde sempre gostei muito disso. Me chamou muita atenção porque é uma coisa muito pequenininha. É um parafuso, se comparado com um carro, certo? Com todas as engrenagens, peças que um carro tem, um parafuso a gente pode pensar, isso aqui é insignificante. Mas não, dentro ali da esteira de
a esteira de todo o processamento ali de montagem do carro, aquele parafuso era essencial, ok? E aqui, quando você tem domínio do processo, quando você entende os processos, é exatamente isso. Você consegue enxergar o parafuso. Você consegue enxergar aquela etapa que a olhos externos ou até internos é desnecessária. É perda de tempo, é perda de dinheiro. Mas quando você, veja bem, estruturou o negócio com processos funcionais, você consegue entender e tem o domínio dele, que aquele parafuso, que aquela informação, que aquela pequena informação ou aquela informação que a olhos gerais é boba, ela faz toda a diferença para a experiência do cliente. E ela faz toda a diferença para onde? Para o fator de você ter ou não lucro todos os meses, ok? Então, isso é fundamental, ok? Então, entender as nuances do teu negócio, ok? E isso a gente consegue enxergar dentro dos processos. A gente abre os processos, ok? E aí a gente consegue ver o micro e o macro, ok? São essas questões que a gente precisa trabalhar dentro do negócio, o micro e o macro. E quando a gente consegue colocar essa lupa dentro do negócio, fechou, ok? As chances de sucesso são muito grandes, As chances de você fazer não métricas ilusórias, mas fazer realmente lucro todos os meses, ter realmente lucro todos os meses, passa a ser não apenas uma meta distante de um projeto de negócio, não, ela começa a ser uma meta mensurável, ok? Porque você consegue, eu tô te dando aqui, eu tô te mostrando como e o que deve ser feito, ok? Tô te dando aqui algumas informações em relação a isso, ok? Muito bem. Agora, projeção de resultado. Mas Priscila, você não falou de gestão de resultado, agora você está falando de projeção de resultado, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quando eu falo de projeção de resultado, eu estou falando de um resultado do casamento entre um controle financeiro funcional, processos aperfeiçoados, lembra do exemplo que eu acabei de dar, do parafuso lá da esteira do Henry Ford, de indicadores que precisam ser analisados dentro da empresa, das informações que o número lá do teu controle financeiro estão passando, e aí você consegue entender as informações do teu controle financeiro e aplicar lá na tomada de decisão do teu negócio. E aí você consegue então projetar resultados, ok? Você consegue então elaborar um plano, mas não é aqueles planos tipo da dieta, sabe? Da dieta do final do ano. Ano que vem eu vou começar a dieta, a dieta da segunda-feira, não é isso. São planos e projetos mensuráveis, é essa a grande questão. Essa é a grande questão. Essa é uma das sacadas. Se você tem um controle financeiro funcional, processo que funciona, está fazendo, está maximizando, está otimizando recursos, está fazendo gestão de recursos, poxa, você está criando um cenário extremamente favorável para você fazer projeção de resultado. Aonde você vai começar o quê? Criar, estruturar, montar aonde a sua empresa quer, aonde você quer chegar com a tua empresa. E isso é incrível. Ou seja, não é a empresa que vai te levar, sabe? Eu não sei se você já passou isso no teu negócio, eu já passei por isso. Às vezes a gente trabalha tanto, a gente tem tantas coisas para resolver,
e a gente nem percebe aonde que o negócio está indo, entendeu? A gente nem percebe isso, mas quando eu aplico isso no escritório, isso que eu tô falando com vocês, eu aplico no meu dia a dia. E quando a gente consegue, quando você se afasta e começa a olhar um negócio, consegue entender as nuances, entende? Os cenários disso aqui que eu falei, que nós estamos conversando, você consegue perceber o micro e o macro do teu negócio. E aí você fala, não, peraí, o meu controle financeiro está mostrando isso aqui. O que essa informação quer dizer? Ah, quer dizer isso aqui. Então, essa tomada de decisão aqui, eu vou ter que segurar um pouquinho, não vai dar. Opa, peraí, o controle financeiro está falando isso aqui e esse processo aqui. Esse processo aqui eu estou perdendo dinheiro nele, então vamos trabalhar nisso aqui. E aí você consegue mostrar, não, 3 meses nós vamos ter essa meta de faturamento. Em 6 meses nós vamos mudar o local de trabalho, nós vamos para um outro local. Poxa, agora eu vou precisar reduzir funcionários. Enfim, é a dinâmica do negócio, isso é normal. Mas o que não pode fazer, pessoal, é o seguinte, é criar planos, porque, veja bem, ter um negócio é muito mais do que apenas trabalhar com o a pagar ou a receber, ok? Normalmente eu falo aqui para donas de negócio e eu acredito que vocês vão concordar comigo que muito do nosso emocional vai para o negócio, certo? Quando a gente inicia um negócio, inicia um empreendimento, que seja, a gente aposta alto naquilo. E eu não falo apenas de apostar dinheiro, não, ou investir dinheiro, não. Eu estou falando de investir tempo, investir o desgaste emocional de ter que trabalhar altas horas e muitas horas por dia, às vezes, num primeiro momento, sem ter um retorno financeiro interessante. Então, veja bem, quando eu falo de termos uma projeção de resultado, é você se proteger o teu emocional, de dizer assim, poxa, eu quero que o meu faturamento seja X, mas eu entendi, a Priscila me explicou, eu entendi que o meu controle financeiro precisa ser trabalhado, o meu processo precisa ser trabalhado, ou eu já estou trabalhando isso, então, o meu negócio dá indício, sim, eu tenho informação, eu tenho base para tomar uma decisão de crescimento, ou não, eu estou tendo base para tomar uma decisão de segurar as pontas, de retroceder. Então isso protege o nosso emocional, certo? De nós não criarmos uma expectativa que o negócio naquele momento, ele não vai conseguir fazer, não vai conseguir alcançar aquele propósito, ok? Então isso protege, a gente protege o negócio. Porque é normal um negócio passar por momentos de desafio, normal isso. Agora, o gestor inteligente, lembra do que eu falei de gestão inteligente? Ele precisa entender como trabalhar esse momento de desafio, certo? E essas informações que nós falamos aqui, elas são essenciais para nós projetarmos fazer projeções de resultado respeitando o limite do nosso negócio e, veja bem, construindo o caminho que nós queremos que o negócio vá, que ele caminhe. Não é porque o meu negócio hoje está limitado, que hoje ele não está bem financeiramente, que não, então a Priscila falou que tendo controle financeiro, o processo lá, eu preciso fazer uma projeção de resultado dentro da minha realidade. Sim, fazer uma projeção de resultado dentro da tua realidade. Mas nada impede, pelo contrário, o fato de você entender que a sua realidade hoje é essa, te permite ter ferramentas. Olha só isso, pessoal, é incrível isso. Ferramentas e informações para você construir o caminho que você quer para a tua empresa. Poxa, eu quero fazer essa empresa crescer, Priscila. Então, beleza, vamos pegar essas informações hoje, que é o resultado atual, e vamos trabalhar em cima dela. Vamos trabalhar em cima dela para colocar essa empresa no rumo que você quer. Lembra quando eu falei lá
das informações do controle financeiro nos mostram muito mais do que apenas números, a questão de decidir, ok? Decidir qual é o rumo que eu vou dar para minha empresa. E isso é fenomenal. Isso é fenomenal porque aí você para de criar uma expectativa, em cima de uma realidade que não existe e começa a criar planos reais para então alcançar essas expectativas que você quer para o teu negócio e que você sabe, os números estão te falando isso, o feedback dos seus clientes estão te falando isso, que você consegue alcançar, ok? A gente está quase finalizando, mas antes de finalizar, veja bem, se você hoje, diante de tudo isso que a gente conversou, se você hoje não consegue identificar os processos do teu negócio, se você hoje não tem um controle financeiro que funciona, ok? Se você hoje não entende as informações que que o controle financeiro que você tem hoje ele te dá, se você não consegue aplicar essa informação na hora de tomar a decisão, então eu te convido, você precisa participar, ok? Participar urgentemente do nosso webinário que vai acontecer dia 27/4, na próxima semana, terça-feira, às 20 horas, ok? No finalzinho da live vai ter a informação aqui, o link. Você também pode ir para o nosso canal no YouTube, Instagram, Face, tem todas as informações lá. E esse webinário vai ser fantástico e é para você, ok? Ele é 100% gratuito, 100% online e vai ser incrível, ok? Vai ser incrível. A gente vai ter uma energia muito grande, a gente vai trabalhar coisas que são fundamentais para o negócio, seja ele, principalmente negócios pequenos, ok? Principalmente negócios medianos. Então, assim, características que vão mudar o seu dia a dia. Essa que é a grande questão, ok? Eu não quero te dar informações, dicas, aulas de algo que você não consegue aplicar, não. Eu quero te dar algo que você possa aplicar hoje. Que você possa aplicar no teu negócio hoje e ver resultado hoje, ok? Então, o webinário, dia 27/4, às 20 horas, ok? Acessa tanto pelo Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva lá. O conteúdo tá de primeira. Muitas dicas, aulas, tem masterclass de 3h30 te ensinando na prática, ok? Sobre controle financeiro. Tá assim, um espetáculo. É muito importante você estar acompanhando. Quando você se inscreve, você ajuda a gente, ok? A disseminar ainda mais esse conteúdo para outras pessoas e não se sinta sozinho, ok? Não se sinta sozinho, porque é muito importante você entender que por mais que às vezes, né, o empreender ou ter um negócio parece uma jornada tão solitária, né? Lembre-se que tem outras pessoas que também estão nessa jornada e o meu objetivo, o objetivo da Ideal é ajudar, ok? É a gente estar junto, é a gente trilhar esse caminho aí que é desafiador mesmo, que às vezes gera ansiedade, gera medo, a gente fica super feliz, quase pulando no teto quando a gente alcança um objetivo que a gente colocou dentro do nosso negócio, né? Eu particularmente fico assim feliz demais quando eu consigo entregar algo para o meu cliente, né? Além do que ele me pediu. Fico chateada demais quando não consigo fazer isso, ou quando eu atraso alguma coisa. Eu acho que é uma coisa meio minha isso. Mas eu quero te dizer que nós estamos juntos, vamos trilhar esse caminho juntos, ok? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Vou fazer aqui um breve comentário
comentário, aqui ó, a Nath Trevinho, devo fazer promoção para poder aumentar vendas e clientes. As promoções, elas tendem a ser uma estratégia interessante para vendas e clientes, ok? Mas a gente precisa ter muito cuidado com as promoções que estamos fazendo, porque dependendo do preço que você está colocando, dependendo do que está sendo ali, qual foi a estratégia que se montou ali dentro daquela promoção, às vezes você vai perder dinheiro ao contrário de ganhar, ok? Então aí é muito importante a gente voltar na questão da experiência do cliente e voltar na questão do controle financeiro e dos processos, ok? Pessoal, muito obrigado. Manda dúvidas, ok? Eu sempre faço lives respondendo dúvidas, então é só você mandar no Instagram as suas dúvidas que eu sempre respondo, ok? A gente deixa acumular uma certa quantidade para fazer uma live só respondendo dúvidas, então manda lá que com certeza eu vou responder. Muito obrigado por você que participou da live, deixa o seu comentário, ok? Compartilha para alguém que você sabe que precisa, um empreendedor que você sabe que está passando ali por um momento às vezes de desafio, ok? Ou aqueles até que estão bem também, enfim, conhecimento nunca é demais, ok? Então muito obrigado por você ter participado. A gente sempre está aí nas lives, nos vídeos do YouTube, Facebook. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.